Bom, ficou claro. Só que chegou algumas informações de que o município de Porto Ferreira foi contemplado com PAC 1, PAC 2, e isso já na administração passada. Aí foi passando o tempo, olha, mas faltou documento, a administração passada deixou de apresentar isso, deixou de apresentar aquilo, quase perdemos o convênio, aí é publicado, bom, o convênio foi restabelecido, não perdeu o convênio, tá, ponto. Vamos passo a passo. E as coisas vão acontecendo. No bairro Porto Belo, que eu tenho imagens aí, e o Caio vai colocar para mim, tem uma parte que foi asfaltada, tem uma parte que não foi asfaltada, mas tem lá o Porto Belo. Dentro do bairro Porto Belo foram construídas um lote de casas que a empresa construtora teria um prazo de 12 meses para a construção. Está aí na parte Porto Belo, isso. Acelera aí para mim a imagem, até onde o carro vira, para chegar exatamente no lote onde eu quero mostrar. Aí o Porto Belo. Para que essas casas e os moradores possam pagar e aí diminuindo a sua dívida com a Caixa Econômica Federal, o município de Porto Ferreira, ele era obrigado a fazer o asfalto. Até aí está muito claro, né? Está bem didático, Billy Cortez? Está dando para entender? Você... Tá. Bom, a empresa tinha 12 meses para construir a casa. Sabe o que a empresa fez? Construiu em 6 meses. Mérito da empresa. Parabéns à empresa de Porto Ferreira, funcionários de Porto Ferreira, entregaram a casa 6 meses antes do prazo. Isso é bom para quem? Para os mutuários. Concorda? Que já tem a sua casa. Bom, as casas foram entregues. A partir daí, o que se espera? Que o mutuário pague a prestação da sua casa e vai amortizando a sua dívida. Resumindo, como a prefeitura não construiu o asfalto, a Caixa não cobra a prestação. Aí você vai falar, que bênção, né? É só 6, 7 meses eu estou na casa e não estou pagando a prestação? Olhando assim não é bom? Hein, Billy? Pega o microfone, o que você acha? Você é mutuária, você foi contemplada, pegou a sua casa, vai amortizar, pegou, mas como não fez, a Caixa não pode cobrar a sua prestação. O que você acha disso? Bom, eu acho que se é direito, tudo bem. Acho meio estranho, mas se é direito, tudo bem. Não, é bom ou é ruim? É bom. E se eu falar para você que você não está pagando a prestação, só que você vai, durante esse período que você não está pagando a prestação, pagando juros sobre juros do principal. Você não amortiza a sua dívida, mora na casa e pagando juro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, pagando juro e nada de diminuir a sua dívida. O que você acha agora? Mais estranho ainda, né? Agora você achou bom também? Agora não, agora achei ruim. Agora ficou ruim, né? Agora fiquei com o pé atrás. É isso que está acontecendo no bairro Porto Belo. Eu pedi para o Osni Martins e ele foi procurar o representante da Associação dos Moradores. Coloca na tela Osni Martins conversando com o Tiago, que é o presidente da Associação dos Moradores, e explica o que está acontecendo. Nós vamos conversar agora com o Tiago Varize, ele que é da Associação de Moradores aqui da cidade de Porto Ferreira. E uma reclamação que chegou para a gente, Tiago, é a respeito da associação, né? Uma reclamação da construção das casas ali do Porto Belo, Centenário, naquela área da cidade. E algumas reclamações chegaram como se a associação não tivesse correndo atrás e também que tivesse alavancado esses projetos. E nós viemos até aqui para saber de você, Tiago, o que está acontecendo? Perfeito. Osni, o que ocorre hoje lá naquele bairro, né, na verdade é no Porto Belo, né? No Centenário nós fizemos essas casas em 2008, na época, entregamos em 2009, do começo ao fim, sem nenhum tipo de problema, nem transtorno, as casas foram entregues, todo mundo lá está satisfeito e pagando a sua casa corretamente pela Caixa, né? No Porto Belo a mesma coisa, nós tínhamos um cronograma de 12 meses, entregamos em 6 meses essas casas, todo mundo está morando já, muita gente já reformou a casa e tudo mais. O que ocorre lá hoje é o seguinte, essas casas, assim que elas forem entregues em dezembro, as famílias tinham que começar a pagar a prestação dessa casa, para começar a amortizar essa dívida junto à Caixa, no valor de R$200 a R$350 por mês.
Só que como o asfalto daquele bairro ainda não foi entregue e ficou comprometido com a Caixa de entregar as casas com asfalto, que era do PAC 2, a Caixa não finalizou o projeto, né? Ela não finalizou o projeto e está cobrando o quê? Juros sobre o capital utilizado dessas famílias, né? Então, as famílias lá elas não pagam a parcela. O que elas estão pagando lá, na verdade, é juros sobre o capital para a Caixa. E é um valor de R$250, R$200 por família. Você multiplica isso por 16, desde janeiro até hoje, o quanto esse povo está pagando de juros sobre o capital, tá? Essa não entrega do asfalto, o que ela está implicando para a associação e para os moradores? Para os moradores, o juro sobre o capital sendo pago. E para a associação, uma retenção de 5% no valor da execução final da obra. Isso corresponde a mais ou menos 32 ou 35 mil reais, que é o que a gente deve no mercado, né, de material de construção e mão de obra, quem ficou para pagar. Mas a casa em si foi entregue, matrícula verbada no cartório, toda a parte documental está ok. A segunda implicação que gerou esse transtorno aí que os moradores também estão reclamando, que já não é mais do Porto Belo, agora é lá do Gomes, é que são 61 famílias também que foram contempladas, né? E que a gente já está com o processo entregue na Caixa para começar essas obras lá no bairro. Só que nós também não podemos começar lá por 2 motivos. Enquanto eu tenho um processo aberto aqui, sem finalizar, eu não consigo começar o segundo processo, que é lá no Gomes, 61 casas. E aí, assim que finalizar aqui, ainda tem a questão do asfalto lá, que está sendo uma cobrança, que isso aí, se nós não resolvermos antes de começar a obra lá, vai ocasionar o mesmo que está acontecendo no Porto Belo. Eu começo sem asfalto, daí eu não sei se o asfalto vai vir ou não, e aí eu tenho a retenção, tenho juros sobre o capital, e as famílias vão ficar descontentes novamente. Esse é o fio da meada. Tiago, o que a gente pode levar ao conhecimento desses moradores que estão esperando, né? O que você pode dizer, então, oficialmente? Certo. O juro sobre o capital, o que veio para a gente por e-mail, isso oficializado, lá de Piracicaba, da Caixa, ele ia cessar a partir desse mês. Foi uma luta que a gente teve aí com o nosso gerente, com o Nelson, aqui em Porto Ferreira, e conseguimos solucionar isso daí. Então, a partir desse mês agora que passou, eu acho que eles já estão pagando, eu preciso confirmar isso aí, não sei se já estão ou não, né? O último morador que veio falar comigo disse que já mudou o valor da prestação. Então, provavelmente já está pagando a prestação e não mais os juros. Mas só que eles pagaram 8 meses de juros sobre o capital. Dá uma pausa, mas para daí, vai continuar daí. Só dá uma pausa, olha. Eu vou aproveitar essa fala do Tiago, porque foi uma luta realmente aí da associação, viu, dos moradores. Isso que ele passou agora para vocês, tudo foi oficiado por e-mail. Esses ofícios eu também tenho. E é por isso que eu estou expondo a matéria no ar. Viu? Porque se eu não tivesse essas informações, eu não estaria veiculando a matéria. Eu tenho todos esses ofícios que foram encaminhados, inclusive a luta da associação junto à gerência da Caixa na cidade de Porto Ferreira, que intermediou com a agência regional em Piracicaba, e os juros, segundo o ofício, seriam cessados. Pelo menos o juro, os mutuários não pagarão mais, pelo menos. Menos mal. Né? Eu parei a matéria para justamente falar com você de Porto Ferreira, que é mutuário. Se você é do bairro que nós estamos evidenciando, pode ligar para cá ou mandar um e-mail também. Né? O telefone é o 35623756 e fala para a Bíblia se realmente esse juro cessou. Né? Porque uma coisa é vir um ofício falar que ia parar de cobrar, outra coisa é parar de cobrar. Então, você pode entrar em contato através do nosso e-mail também, o abordagemregional@mixregional.com.br, e confirme se realmente mudou alguma coisa na sua prestação e se o juro você parou de pagar. Porque ia parar de pagar e eles iam começar a pagar a prestação da casa, então vai ter uma modificação na conta. Você pode informar aqui a nossa produção. O telefone, a Bíblia te atende, não precisa se identificar, só pode falar, eu sou morador e realmente mudou. Eu sou morador e estão cobrando ainda. Né? Para que a gente não passe uma informação errônea aqui no ar. Segue aí o Tiago, por favor. Conseguimos solucionar isso daí. Então, a partir desse mês agora que passou, eu acho que eles já estão pagando, eu preciso confirmar isso aí, não sei se já estão ou não. Né? O último morador que veio falar comigo disse que já mudou o valor da prestação. Então, provavelmente já está pagando a prestação e não mais os juros. Mas só que eles pagaram 8 meses de juros sobre o capital, né? Um valor meio alto. Então, os juros, eles já não estão pagando mais, já estão pagando a amortização do seu terreno. Agora, o asfalto,
É o que a gente gostaria que saísse logo. Para quê? Para a associação poder receber e repassar para os seus credores, né? E a gente começar logo essas casas do Gomes, que as famílias estão vindo aqui, né, cobrar a gente, a associação, como se fosse nós os culpados de não estar saindo. Né? A nossa parte nós estamos fazendo. Agora, essas peculiaridades, né, essas situações pontuais que tem que ser feito para sair um empreendimento, já é uma responsabilidade da prefeitura. Né? Bom, então são essas as informações oficiais que nós conseguimos aqui com o Thiago Varizzi, que representa essa associação de moradores daquela região da cidade. Osni Martins para o programa Abordagem Regional. Então vamos agradecer o nosso repórter, Osni Martins, que foi buscar informação com o Thiago. Fui informado, inclusive, pelo Thiago, que amanhã, sexta-feira, haverá uma reunião entre a Associação dos Moradores e a Prefeitura Municipal através do Departamento de Desenvolvimento do município, com o Dori, que fala também em nome da habitação. Naquele momento em que eu conversei com a Associação dos Moradores, eu já por telefone entrei em contato com o Dorivaldo Américo da Silva Júnior, o Dori, que responde pela pasta do departamento. Nesse momento, eu já liguei para ele para tentar agendar uma reunião, né, para falar, para que o Osni pudesse ir lá fazer a reportagem. Osni, eu preciso que você faça a reportagem. Eu intermediei essa reunião com o Dorivaldo Américo da Silva Júnior. E o Osni Martins, ele, ao nosso pedido, foi conversar com o diretor do departamento. Nós vamos falar já com o diretor do departamento, mas antes a Billy vai falar para mim, já que estamos em Porto Ferreira, vamos aproveitar que a gente está lá, Billy, e vamos falar da Gráfica São Paulo, editora do Jornal do Porto, nosso amigo Bellini. E os cartões ficaram prontos, né? Olha que beleza. Os cartões ficaram prontos e bons, hein, Paulo? Muito bonitos, muito bom. A Gráfica São Paulo faz do mais simples ao mais sofisticado acabamento, viu? De primeira qualidade, todo o serviço gráfico. Cópias na hora, em preto e branco e em cores também. A Gráfica São Paulo oferece versatilidade, porque trabalha com um leque de variedades em impressão. Convites de casamento, de formatura, talões de pedido, catálogos e cardápios. Cartões de visita, embalagens para lanches, folhetos e flyers. E adesivos também. E se você tem aquele livro que você escreveu um dia na sua juventude, acabou agora há pouco, você pode levar também na Gráfica São Paulo, que eles vão editar para você e imprimir seu livro, ok? A Gráfica São Paulo é a sua melhor opção para impressos em offset. Com acabamento de primeira, com o melhor preço. Faça um orçamento sem compromisso. Gráfica São Paulo, a editora do Jornal do Porto. Rua 29 de Julho, 1231, telefone 3581-1227. Bem, meio-dia mais 2 minutos. Olha, deixa eu aproveitar que eu pedi para o Osni fazer essa reportagem, inclusive ir até o bairro, fazer a captação das imagens que a gente está mostrando para você. Realmente é complicado, né, para os moradores, que agora está um longo período de estiagem, mas é um poeirão danado, né? Quem gosta muito disso é a dona de casa, porque ela lava a roupa bonita, coloca no varal, passa lá um carro em alta velocidade, essa poeira, você sabe para onde vai? Ô Bílio, você que é dona de casa, lava a roupa, coloca lá aquele lençol branquinho que você lavou no varal, passa um carro em alta velocidade, me diga aonde a poeira vai parar? Ela vai parar exatamente no lençol branquinho que você lavou e pendurou no varal. Aí ele vai ficar que cor? Marronzinho, né? Marronzinho. Vai ficar marrom. Imagine o descontentamento dos moradores dos bairros que nós estamos aqui evidenciando, né? Imagine só a tristeza, a perda de tempo que está tendo os nossos moradores. Agora imagine se estivesse chovendo, né? O barro danado. Aí a dona de casa, ela limpa a casa, ela passa o pano bonito. Aí o maridão chega do serviço, cansado, com aquela bota de pedreiro, pisa naquele barro e vai lá dentro de casa tomar banho, Bílio. O que acontece? Bom, primeiro não aconteceria desse jeito se fosse na minha casa. Ia virar uma casa de japonês mesmo. Deixa o sapato lá fora. Entra sem ele. Mas sem querer entrou com o sapatão, hein? Levou o sapatão.
Perguntou para a pessoa. Ah, meu pai do céu. Mas não, é um desastre se ele entrar com um sapato cheio de barro em casa. Então vamos trocar. Ele está chegando cansado. Você, dona de casa, não é você, Billy. Você, dona de casa, lavou a sua área, limpou a sua área, passou o pano, choveu, você enxugou, limpou, passou desinfetante. Aí chegou o trabalhador do seu serviço com o seu carro, apertou, abriu o portão e entrou na garagem. Você vai fazer o quê? É para deixar os pneus do carro lá fora também? O sapatão tudo bem, o cara deixa. E aí? Você pega o carro no colo e entra? Por amor eu não vou falar nada. É? Por amor eu não falo nada. Olha, eu vou pedir... Vou falar o quê, Paulo? Tem que deixar entrar. Não tem... meu Deus. Vou pedir pro Tiago. Tiago, você eu creio que deva estar nos assistindo. Entre em contato. Eu tô com um contato seu aqui, mas eu acho que eu anotei errado. Entre em contato. Eu quero só que você me confirme se as prestações realmente modificaram a partir desse mês. Né? Porque senão, durante 8 meses, foram pagos juros sobre o valor principal. Quer dizer, o mutuário simplesmente jogou dinheiro fora, né? Agora, sabe o que deveria acontecer? Os mutuários se reunir. Eu não quero instigar ninguém a nada, não. Mas na minha opinião, na minha modesta opinião, os moradores pagaram o juro, não amortizou a dívida. Eu acho que deveria reunir os mutuários, ver de quem é a culpa. É da Caixa, não repassou a verba? É da Prefeitura, que foi ineficiente e não fez o asfalto? Aí, responsabilizar e ressarcir os mutuários que pagaram os 8 meses de indevidamente a conta. Porque se não tiveram eficiência para fazer o asfalto no prazo, mas houve um desentendimento com a empresa. Sabe a empresa? Houve um desentendimento. Houve um desentendimento com a empresa e agora foi equacionado o problema e pronto, vamos resolver. Tá aí os 8 meses que eles pagaram indevidamente o asfalto. Quem que vai arcar com isso? Os coitados dos mutuários que, olha, não viam a hora de sair da casa, do aluguel, para poder respirar mais tranquilamente, né? Com o perdão da expressão, enfiaram no tocinho do porco, né? Porque tá pagando juro para quem? Para a Caixa? Para o governo federal? E os coitados é que perdem. Sabe, é complicado. Eu vou colocar daqui a pouco o diretor do departamento que vai explicar. Vai tentar equacionar esta questão. Meio-dia mais 42 minutos. Deixa eu já dar sequência. O Dorivaldo Américo da Silva Júnior, o Dori Américo, ele é diretor de departamento de desenvolvimento na cidade de Porto Ferreira. E também, com ele, nesta pasta, tem o setor de habitação. Não é? E aí fala, mas por que tem a ver habitação com construção de asfalto, né? A pavimentação. Não é departamento de obras? Sim. Tem obras e habitação. Quem conversou foi o Dori. O Dori conversou com o Osni. Você está mudando todos os nomes agora também, né? Não fica nervoso, mas a gente chega lá. O Osni conversou com o Dori. E o Dori havia dito que conversou com o seu João, que é o diretor do departamento de obras, e chegaram aí a uma equação e uma solução provável aos moradores ali do Porto Belo. Coloca aí para mim o Osni conversando com o Dori, por favor. Eu estou no Departamento de Desenvolvimento Social e também de Habitação aqui do município de Porto Ferreira. É ao meu lado o Dori Américo, diretor do departamento. Dori, a respeito dessas informações, nós fomos procurados por moradores reclamando, dessas obras de habitação lá no Centenário, Porto Belo. E nós também procuramos o presidente da Associação de Moradores, o Tiago Varizzi, que nos passou algumas informações a respeito do ocorrido. E, por sua vez, foi-nos informado que as obras estariam paradas justamente por não cumprimento de algumas coisas relacionadas à prefeitura. Oficialmente, Dori, o que você pode informar a população? Oficialmente, eu tenho a informar que, de fato, houve uma interrupção. E um problema que está sendo equacionado, ou já está equacionado, entre a Prefeitura e a empresa DRR,
que é a empresa responsável lá pelo serviço de pavimentação, evidentemente, o prévio serviço que envolve a infraestrutura. Hoje, exatamente na data de hoje, na semana, nós temos a empresa com as máquinas, com o maquinário no local. E eu tive me informando em relação ao andamento das obras, porque, na verdade, é a atuação conjunta dos departamentos do meu com o departamento de obras. Eu me informei junto ao titular, o senhor João, do departamento de obras, e ele me disse que os primeiros passos seriam, então, a questão das obras de galerias pluviais. É isso que a empresa está lá executando, né? Depois tem todo o calçamento do entorno, do local, e na sequência, então, a pavimentação. E o prazo, assim, como tem medição de obra, os pagamentos são feitos mediante as medições, o prazo seria de uns 90 dias esse asfalto estar pronto no local. É esse o posicionamento oficial que eu tenho para passar e tranquilizar a nossa população. Você acredita, então, que em 90 dias essa situação está regularizada? Eu tenho certeza. Isso foi conversado justamente com o titular de obras e eu estou repassando à população esse comunicado, esse entendimento entre prefeitura e empresa DRR, que estará saneando, resolvendo em definitiva essa situação. Lembrando que dela, depois, vamos emanar para outras obras, mais 61 casas que serão viabilizadas no Jardim Gomes. Se conclui uma obra, se abre a possibilidade da realização de mais unidades habitacionais. Lembrando, claro, que nesse episódio tivemos aí a intervenção da própria prefeita, conversando, negociando com o nosso fornecedor, com a empresa, e chegamos a esse bom termo. Então é isso, eu quero tranquilizar a população nesse sentido de que em breve, dentro em breve, 3 meses até o final do ano, estaremos concluindo então essas obras. O nosso repórter conversou com o Dorivaldo Américo da Silva, o Dori Américo, e vocês perceberam, né? Houve sim uma interrupção, houve aí um desentendimento, ele não precisou se tem alguma coisa a ver com pagamento ou não, não ficou claro, porque para mim, nesse exato momento, o que importa é trazer uma solução para os moradores da cidade de Porto Ferreira, é isso que importa. Olha, o problema foi equacionado e agora, porque demora, né? Porque está lá, as máquinas realmente... Eu acho que na primeira imagem, Caio, lá da Porto Belo, deve ter um pessoal... Logo no comecinho das imagens do Porto Belo, as máquinas já começaram. Dá para ver que lá do lado direito tem as máquinas trabalhando, dá para ver, né? O pessoal das máquinas ali, o pessoal já está trabalhando, viu? Começou a trabalhar, isso, está vendo ali. É só isso que eu queria mostrar. Já estão trabalhando e diz que em 3 meses, até o fim do ano, esse problema está resolvido, o asfalto sai. Espero que eu vá até lá registrar a pavimentação nesse bairro e o início das obras no Zé Gomes, e o pessoal do Zé Gomes também fiquem atentos aí em relação ao asfaltamento. Parece que estão falando de cobrança de asfalto, tem tudo isso, viu? Nós vamos acompanhar de perto junto com vocês também. Deixa eu